E aí, vocês estão vendo que eu estou bem agasalhado. Agora amanhece, eu estou aqui numa das cidades do Paraná e amanhece bem gelado, em torno aí de 2, 3 graus, mas a sensação térmica é até menos 1 ou 2 graus. Você veja só ali o campo, amanheceu forrado de gelo, ó, até geou, todo branquinho de gelo. Olha só que coisa linda. Aproveitando para falar de um tempo frio, de um tempo gelado, eu quero falar para você hoje sobre o pecado. O pecado é algo que nos deixa frios, nos deixa congelados diante da graça de Deus. A gente escuta vez por outra algum padre falando quando vai começar a missa, no ato penitencial: ah, nós somos pecadores, quem é pecador aqui levante a mão, etc. Não, de jeito nenhum. Nós não somos pecadores, nós somos santos pelo batismo. É o batismo que nos eleva ao grau da santidade de Cristo. Como nos diz São Paulo, nós fomos revestidos da graça de Deus. Então, quando Deus criou todas as coisas e colocou o homem e a mulher no centro da sua criação, como nós somos obras-primas de Deus, Ele nos deu a primazia sobre todas as coisas. Mas o homem e a mulher cometerão pecado, que não tem nada a ver com o negócio de sexo, nem de comer maçã. Aquilo ali que está escrito na Bíblia é um poema metafórico. Olha só, o que Deus quer de nós é a obediência à sua vontade. E Adão e Eva desobedeceram à sua vontade. É aí onde está o pecado, é a desobediência. Então, quando eles desobedeceram a Deus, eles mancharam toda a criação de Deus. E com eles, tudo foi tombado. E Deus foi se revelando ao longo da história de uma forma que queria resgatar a sua criação. Mandou profetas, mandou discípulos, missionários, podemos usar essa linguagem, e ninguém os ouvia. Mas aí, o que Deus fez? Ele mandou o seu próprio filho. Ele mesmo veio para resgatar a sua criação. É com Jesus que se entrega ao Pai pelo resgate não só do homem e da mulher, mas de toda a criação. Então, nós somos santos, não somos pecadores. O pecado é um acidente na nossa vida. Ele não é algo que se perpetua, não é algo que faz parte da natureza do homem. O que faz parte da natureza do homem é a tendência ao pecado. Mas precisamos dar a oportunidade e buscar viver na graça de Deus, que recebemos no batismo. Então você, quando faz penitência, quando você faz jejum ou qualquer um outro tipo de atividade penitencial, não é para ser santo, mas é para ajudar a viver a santidade que você recebeu no batismo. A santidade não é um prêmio de Olimpíada que você precisa fazer exercícios, treinamentos penitenciais para adquirir. A santidade é um dom de Deus que você, nós recebemos no batismo. Então tudo que nós fazemos é para buscar uma forma de como viver essa santidade. E muitas vezes nós nos preocupamos apenas com pecados sexuais. Ah, isso é pecado, aquilo é pecado. Mas nós esquecemos do pecado da maldade, do ódio, da corrupção, que se alastra no nosso meio. Nós esquecemos do pecado do ódio, do egoísmo, da falta de amor para com o próximo, da caridade.
Esqueça. Tudo nós reduzimos o pecado ao sexo ou à sexualidade humana. Depende de como se vive, a sexualidade humana também é pecado, mas não é só isso. Observe que o pecado, temos algumas graduações na nossa doutrina católica apostólica romana. O pecado, ele pode ser leve ou venial, como a teologia nos ensinava ou nos ensina, ou pode ser grave. Aí você pode me perguntar, ué, como é que eu vou diferenciar um pecado grave de um pecado leve? É fácil. O pecado grave, o pecado leve é sempre algo que eu faço que eu me prejudico, ou que também posso prejudicar outro, mas de uma forma bem leve. E o pecado mortal é quando eu faço uma ação que me prejudica de forma grave, ou minha ação prejudica outra pessoa de forma grave. Quando ele fez uma descrição de alguns pecados agora há pouco, eu esqueci de colocar o aborto. Ele é um pecado mortal, porque você está assassinando o seu filho. Não, no momento não quero levar aqui, nem trazer aqui a questão das motivações. Eu estou colocando o fato de forma objetiva. Então, lembrar que o pecado não é a nossa essência é a santidade pelo batismo. Nós não nascemos para sermos pecadores, nós nascemos para sermos santos. Imaginemos que quando você está caminhando na rua e quando você cai, você fica lá jogado no chão? Não, qual é a sua tendência? Se levantar rápido. Então, quando você peca, levante-se. O sacramento da confissão é o sacramento do bálsamo que te reconstitui na plenitude da graça de Deus, nessa comunhão com o Pai, a partir de Cristo que nos salva. Então, e ainda temos 3 modalidades de ações para se concretizar um pecado mortal. A matéria tem que ser grave, você precisa ter plena consciência daquilo que você está fazendo e também precisa ter plena liberdade daquilo que você está fazendo. Aí se constitui um pecado mortal, mas não existe pecado maior do que a graça de Deus. Não desanime. Pecou, errou, volte. Deus está como aquela parábola do Pai misericordioso que está sempre de braços abertos para acolher o seu filho, que um dia partiu pelo pecado, mas que pode voltar em busca da graça do Pai. Não tenha o coração gelado como esse gramado que você está vendo aqui, ó. Cobertinho de gelo, chega a estar branquinho. Aqueça o seu coração com a graça de Deus e fiquem com Deus. Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, o Espaço é Fé e Cultura, o nome do canal é Cildo Menezes. Vai lá, assiste os meus vídeos, faz um like. E vamos hoje viver nessa manhã gelada de 0 grau, mas com o coração aquecido na graça de Deus. Olha só para terminar aqui, olha só as camadinhas de gelo aqui, ó. Bem bonitinho, olha só. Valeu!